So we are going to start offering the Então, mandala. vamos começar fazendo um oferecimento de mandala This precious para teaching. recebermos esses ensinamentos preciosos de Geshe Sherab. Is a way to offer the world, everything Então, podemos oferecer o mundo for us to receive this precious e teaching. tudo de mais vasto para recebermos esses ensinamentos de Geshe Sherab. Guru Ratna Mandala Kandiryataya. We are going to do that. Agora a oração de refúgio será feita. So before we recite Então, nós vamos recitar the refuge prayer, a oração de refúgio. few moments Então, vamos for the intentions of the pensar, pegar uns momentos para pensar na essência de tomar refúgio. May us here coming together here with intentions. E nós nos reunimos aqui com a intenção de unir nossos tempo precioso e criar as causas e condições Inspire, encourage, para inspirar e encorajar engage in the practice of Lamrim, a nós mesmos a nos engajarmos na prática e no estudo do Lamrim. may it be cause and condition to actualize all the Lamrim realization. E com as causas e as condições para realizar, para obter todas as realizações do Lamrim. And have actualized all Lamrim E após realization in our mind streams, obter may we todas as realizações do Lamrim no nosso contínuo mental, transition to que tenhamos causas e condições para alcançar a plena iluminação, so we can be most para que possamos advantage to each and every sentient ser de maior benefício para todos os seres. Okay. Then we can Ok, do the refuge. And ok, podemos fazer o refúgio. yeah. So Chodam Soki Chona Sange Chodan Soki Chona Chanchu Badu Dani Kyatsuchi Tachi Chonye Gepe Sonaki Rola Penche Sange Rupa Sho Sange Chodan Soki Chonala Chanchu Badu Dani Kyatsuchi Lagi Chonye Gipe Sonanki Roa Peshe Sange Rupa Sho.
Em português, Neil? So good evening, everyone. Então, boa noite a todos. Again, thank you for joining today evening. Obrigado por estar aqui e se unir a nós hoje, essa noite. E eu sei que vocês já estão estudando o Lamrim. Então, vocês já devem saber que o tema de hoje é a Bodhicitta, que é a essência, o coração do Lamrim e da nossa prática. Todas as outras práticas que temos participam do pequeno capacidade, média capacidade, são todas para criar o entendimento e as condições para desenvolver a Bodhicitta, que é do terceiro nível mais maior capacidade. E uma vez que você estude, você se engaja nas práticas das 6 perfeições e no Tonglen. E então é um tema mais difícil do que a base do Lamrim. E é o mais difícil de todos os ensinamentos do Buda. É a essência e também é muito difícil de realizar. Contém em si a Bodhicitta todos os ensinamentos do Buda. Todos eles cabem na intenção altruísta da Bodhicitta. Então, como disse o Shantideva, e Lama Tsongkhapa, Sua Santidade, Dalai Lama e Lama Zopa Rinpoche, todos eles têm experiência direta que todos querem ser felizes. E se quisermos ser felizes, precisamos praticar a Bodhicitta, que é a chave para encontrar a verdadeira felicidade. E isso ocorre quando você começa a sua prática de desenvolver a mente da Bodhicitta. Então, se você quer trabalhar pela felicidade dos outros, você precisa desenvolver a Bodhicitta. Se você quer alcançar a felicidade imediata, pratique a Bodhicitta. Se você quer que alcance a felicidade duradoura, pratique a Bodhicitta. Se você quer purificar, pratique a Bodhicitta. Tudo, a Bodhicitta é a chave para acumular mérito para alcançar todas as realizações. É muito poderoso, é extremamente poderoso para acumular méritos e também purificar para alcançarmos a iluminação e superar as delusões, as frustrações. Então, se você precisa de algo muito forte para purificar, então pratique a Bodhicitta. Então, o exemplo é como se fosse o fogo, o calor de um fogo.
nas escrituras budistas, explica que o universo é the universe coming to the end due to different elements. o universo chega um tempo em que ele cessa devido a cada elemento, da força dos elementos. E então, nos termos, fala sobre o calor do sol, que é muito poderoso, e esse calor poderoso pode destruir por ser tão quente também. E esse exemplo, a mente da Bodhicitta é como esse fogo poderoso que pode destruir todo o karma negativo, completamente. Então, purifica e destrói o karma negativo e as emoções. É muito poderosa, então. E também para acumular, não só purificar, mas para acumular méritos. E o meio de poder alcançar a iluminação é acumular méritos. Como disse Nagarjuna, em suas dedicações, que possamos alcançar o Rupakaya, que é um dos corpos do Buda, e o Dharmakaya, que são corpos do Buda, através da prática das acumulações de mérito e sabedoria. E o modo de alcançar a iluminação é cultivar essa acumulação dos dois méritos, de mérito e sabedoria. E então, a acumular mérito que faz, qual é a Bodhicitta é muito poderosa para acumular mérito. A nossa motivação, devido à motivação da Bodhicitta, o mérito que criamos é igual ao que se tivéssemos oferecer alimento a cada ser senciente, a cada e todos os seres sencientes. Você está fisicamente oferecendo a um único ser, mas por causa da Bodhicitta, a força é como se tivesse oferecido igual a se tivesse oferecido a todos os seres sencientes, em número igual ao número existente de seres sencientes. Então, um dos grandes praticantes, Kunu Lama Rinpoche, um praticante laico, ele também era um dos professores, mestres de Sua Santidade, o Dalai Lama, no que diz respeito à Bodhicitta. E ele escreveu sobre, Sua Santidade pediu que ele escrevesse sobre os benefícios da Bodhicitta. E ele disse, nós não podemos alcançar e não conseguimos expressar em palavras, não conseguimos conceber com a nossa mente ordinária, não conseguimos, como se estivéssemos querendo medir o tamanho do céu, mas com uma régua, é impossível. Ou tentar contar as gotas de oceano com um capim que você mergulha na água e deixa pingar e vai contando as gotas. Não é possível. Então, portanto, a mente de Bodhicitta envolve muito, é um fator extremamente importante em nossa prática. E como disse Kunu Lama Rinpoche, Sua Santidade,
Quando a sua mente está para baixo, se sentindo meio deprimido, pratique a bodhicitta. Isso vai elevar a sua mente, vai lhe dar confiança e coragem. Quando você pratica a mente da bodhicitta, quando você desenvolve a mente da bodhicitta, quando tem uma atitude forte de que eu vou praticar para beneficiar todo e cada um dos seres sencientes, não importa o tempo que demora, não importa o tanto de dificuldades que eu tenha que passar, mesmo se eu tiver que viver no pior estado do samsara por um único ser senciente, quando você tem essa força de motivação, é muito poderosa. Você sente que o que você estava para baixo com sua mente não é nada. Então, nada que nos deixa a mente para baixo não é nada. Então, nós não vemos dificuldade quando nós praticamos o bodhicitta, porque ela nos dá coragem. Quando a nossa mente está arrogante e orgulhosa, também pratique o bodhicitta, que essa mente vai nos trazer ao normal. Se você quer fazer amizades com todas as pessoas, pratique a bodhicitta. Se você quer que as pessoas gostem de você, pratica bodhicitta. Se você quer ajudar os outros, pratique a bodhicitta. Por isso a bodhicitta é tão importante, tão importante. Então, para falar mais da bodhicitta, na minha compreensão, nós temos que utilizar a nossa vida de preocupações, de sofrimentos e tudo, e vivê-la com bodhicitta. E seguir a orientação do Kunu Lama Rinpoche, que a gente compreenda os benefícios da bodhicitta, porque quando a gente compreende os benefícios da bodhicitta, isso nos inspira e ajuda a aumentar a nossa motivação para cultivar e praticar a bodhicitta. Então, em termos de cultivar a mente da bodhicitta, como vocês sabem, por terem estudado o Lamrim, há dois tipos de métodos de bodhicitta, de meditação para cultivar a mente da bodhicitta. Há dois métodos diferentes. Um é conhecido como 7 causas e um efeito, que foi passado do Buda Shakyamuni para a Sangha e seguiu de mestre a mestre até Grande Atish, depois Lama Tsongkhapa e todos os lamas até chegarem a nós. E a outra técnica de meditação que chama igual aos outros. E também foi desenvolvida por Buda Shakyamuni, passado de mestre a mestre, de Nagarjuna para Shantideva, e vários lamas de linhagem até Lama Tsongkhapa, e depois vários lamas de linhagem até os nossos mestres.
E ele que está também nos dando esse ensinamento, veio direto de Buda Shakyamuni. E Lama Tsongkhapa uniu esses dois métodos. E se pudermos praticar os dois juntos, basicamente, eles são ligeiramente diferentes. Se você siga uma dessas técnicas, a técnica que se você sentir que você se sente mais conectada, que se relaciona melhor com a técnica dessas duas, então siga. Então pode eventualmente gerar a mente da Bodhicitta, seguindo qualquer uma dessas duas técnicas. O que for mais confortável e que te motivar mais e for mais efetivo para você. E uma das belezas do Dharma é que às vezes a gente se sente muito sobrecarregado, que é tanta coisa, não é? Às vezes a gente sente, ai, tem tanto que eu tenho que aprender, tanto que eu tenho que praticar, e tem que fazer bem. E eu fico, então, me sentindo sobrecarregada. E mesmo quando tem um tópico de meditação, seja na vacuidade, no shamatha, ou a bondade amorosa, a compaixão, há vários tópicos diferentes de meditação. Então, recentemente, é porque técnicas diferentes são mais eficazes para uma pessoa do que para outra. Uma técnica específica pode não funcionar para mim, mas vai funcionar para outra pessoa muito bem. E uma técnica que seja muito eficaz para alguém pode não fazer efeito para você, por causa de nossos estado mental, karma, predisposições e fatores assim. Então, trata-se de aprender essas técnicas e aplicar essas técnicas e nós mesmos encontrar qual é a mais eficaz para nós. E uma vez que a gente tenha encontrado qual é a melhor técnica para nós, então você pratica aquela. E isso vai... Você confiando nessa técnica, isso vai desenvolver. Então, a Bodhicitta, independente de qual técnica de meditação você escolher ou usar, primeiro precisamos cultivar a mente da equanimidade. Quer você esteja utilizando a técnica de igualar-se com os outros, ou 7 causas de um efeito, ou combinando as duas, qualquer método diferente que estiver usando, primeiro tem que cultivar a equanimidade, a mente da equanimidade. Se você não tiver a mente da equanimidade, então você não consegue cultivar o amor e a compaixão por todos os seres sencientes, por causa de nossa mente que discrimina. Se não tivermos equanimidade, a nossa mente de discriminação vai se aproximar mais a um objeto de nosso apego do que a outro, e mais distante daquele objeto que nos causa aversão ou raiva. E com relação a outros, um sentimento de indiferença. Então, quando nós sentimos indiferente com algumas pessoas,
muito próximos a outras pessoas, com apego e tudo mais, e bem distante de outros que me geram aversão ou raiva. Não tem como você sentir amor e compaixão por todos eles. E se você não conseguir sentir amor, compaixão por todos eles, você não tem como realizar a mente da Bodhicitta isso. Então, para ter compaixão para com todos os seres sencientes, sem amor a todos os seres sencientes, não tem como alcançar a mente da Bodhicitta. Para cultivar isso, temos que desenvolver primeiro a equanimidade de sentimentos para com todos os seres sencientes. E para sentir amor e compaixão por todos os seres sencientes, você deve desenvolver, não discriminar a mente do que é agradável, desagradável ou neutro. Então, a mente da equanimidade é a base, é o alicerce sobre o qual você desenvolve a mente de equanimidade para alcançar a Bodhicitta, para poder praticar a Bodhicitta. Então, mais uma vez, não vou entrar em detalhes. Vocês já tiveram esse estudo, já passaram a técnica, como se faz e tudo mais. Então, o alicerce dessa mente de equanimidade é treinarmos a praticar, ver os outros com a mesma forma para podermos treinar a mente da Bodhicitta. Então, por exemplo, em termos de igualar-se com os outros, com base nessa técnica, nós tentamos meditar e praticar como eu e todos os seres sencientes somos iguais. Nós, basicamente, todos queremos ser felizes e nenhum de nós deseja sofrimento. Então, faça essa meditação igualando-se com os outros, vendo como os desejos é mesmo. Até em sonho, nós queremos ser felizes. Até sonhando, nós não queremos sofrer. Não é? E não somente nós queremos ser felizes e não queremos sofrer, cada um dos seres sencientes, humanos, animais, e cada um de todos os demais seres sencientes tem a mesma desejo inato de querer ser feliz e não querer sofrer. E então, nós só pedimos que nós não queremos sofrer, nós só queremos ser felizes. E não só nós temos esse direito, cada ser senciente tem igualmente o direito de ser feliz e não sofrer. Entendem? E nós temos potencial de sermos felizes e não sofrer. Assim como cada ser senciente tem o mesmo potencial de ser feliz e não sofrer. E medite nisso, até que a gente sinta. Intelectualmente virá rápido essa compreensão, mas nós precisamos sentir isso com todo o nosso coração, com o cerne do nosso coração. E, no fundo, a gente percebe que ainda há um pouquinho de discriminação. Nossa família, amigos,
a gente intelectualmente pode entender, mas o mesmo para os outros é mais difícil. É difícil sentir isso por todos. Alguém com quem temos dificuldades ou conflitos, você pode chamar de inimigo ou não, mas é preciso desenvolver amor e compaixão por eles. Então, o primeiro passo da meditação, refletir, contemplar e ver todos os ângulos dessa perspectiva e ver que não há diferença nesse nível primário. E concentre-se nisso. No rótulo, na igualdade, na equanimidade. Isso é importante, focar nesse rótulo, todos somos iguais. Se não nos concentrarmos nessa unidade ou nessa equanimidade, nós vamos estar sempre vendo diferenças. Tem diferenças temporárias, e com base nisso, então geramos um sentimento diferente com relação a seres diferentes, em vez de desenvolver esse amor e a compaixão por todos. Então, precisamos focar-nos nessa unidade, nessa igualdade, nessa equanimidade de todos nós. Uma vez que você consiga realmente sentir e consegue realmente sentir todos os seres sencientes, e não só eu, nós todos somos iguais, não somos diferentes. Nesse base fundamental, que todos nós queremos ser felizes e nenhum de nós queremos sofrer. Se você verdadeiramente sentir a partir do coração isso, sentir isso por todos os seres, então o amor e a compaixão surgem facilmente pelos seres sencientes. E se esse amor e a compaixão surgem por todos os seres sencientes, então isso dará nascimento à mente da Bodhicitta, induz a mente da Bodhicitta, permite com que a mente da Bodhicitta surja. Então, esse é o primeiro ponto da meditação, de equalizar-se com os outros. E eu acho que esse primeiro ponto dessa meditação é extremamente importante. Não só recitar e passar a teoria na mente, mas sentir essa equanimidade, essa igualdade de todos nós. Verdadeiramente. Porque às vezes a gente pode sentir isso por um momento. Enquanto a gente está meditando, você pode sentir, mas quando não estivermos meditando, a gente não sente. E sente indiferente. Nós não temos a mesma visão de cada seres. O que é bonito, quem é bonito para um, que não é para outro. E nós não temos essas discriminações. Mas quando você medita nesse primeiro ponto, vezes e vezes seguidas, o tempo todo, isso vai ficando mais naturalmente natural, mais e mais espontâneo. E esse sentimento surge com mais frequência. Você pode não estar sentado na almofada meditando e você vai sentir esse sentimento
pelos outros. E quando se você sentir esse sentimento de unidade e de equanimidade, igualdade por todos, de todos nós, como resultado da prática que você vem fazendo, e aí passa a ser muito mais fácil sentir o tempo todo. Então, muitas vezes, o nosso problema é que muitas vezes tentamos acumular, passar rapidamente por todos esses passos. Queremos chegar logo no seguir adiante o próximo passo e o outro. E não dedicamos muito tempo a cada estágio. Tentamos acelerar rapidamente, passar de um nível ao outro sem uma base sólida, sem um alicerce firme. E é preciso isso para poder progredir, ter esse alicerce firme. E aí sim você vai ter resultado. Então, pode passar um longo tempo nesse primeiro nível, mas é muito importante que uma vez que você consiga, é um alicerce firme, sólido, confiável. E as outras meditações, o segundo ponto nessa meditação das desvantagens e vantagens, as dificuldades. E meditar nas desvantagens ou dificuldades porque esse é o principal a força mental da sua disposição é a maior importância para gerar a mente da bodhicitta, que é estimar os outros, querer bem os outros. Então, se você não tiver essa equanimidade e for meditar, esse eu passa a ser o centro do mundo. E tudo roda em torno desse eu, tudo gira em torno desse eu. Portanto, meditar como essa atitude egoísta é a raiz de todos os nossos problemas é essencial. E compreender isso não porque o Buda disse isso, não porque Shantideva disse isso, não porque alguém como Sua Santidade Lama Zopa disse isso, mas compreender através da própria experiência, da observação, de analisar. Quando você tem problemas, quando a minha mente está perturbada, quando a nossa mente está perturbada, analise por que eu estou perturbada. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou frustrado? Por que eu estou tão impaciente? Tudo isso. Porque quando você está frustrado, impaciente, com raiva, chateado, é quando sofremos. Não só sofremos quando nós estamos nessa situação, mas nós temos a tendência de prejudicar mais os outros, de fazer mal aos outros. Quando estamos pacíficos, serenos, estável, paciente, então a tendência é a fazer menos mal aos outros. Mas quando nós temos a raiva os outros, né? Aí a gente fica
pior, e temos a tendência de prejudicar os outros de todas as formas. Então, analise sempre por que essas emoções prejudiciais e aflitivas surgem, e você verá que tudo vem do autocentismo, da autoestima egoísta. Sentimos frustrados porque não conseguimos o que queremos. Tudo se trata do que eu quero. Eu quero que seja feito desse modo. Eu quero que seja feito daquela maneira, e isso não está acontecendo. Eu quero que aconteça imediatamente, não está acontecendo. É por isso que estou frustrada. E é por isso que eu estou frustrada, porque dentro as coisas não estão acontecendo da forma com que eu quero, do jeito que eu quero. É a mesma coisa se for a impaciência. É a mesma coisa, é similar. É interessante que esse tipo de comportamento e atitudes, esse comportamento não está acontecendo do jeito que eu quero, aí eu fico impaciente. Então, se trata de mim, em essência. Porque eu não quero aquele tipo de atitude, de comportamento, aquele tipo de situação, isso e aquilo. Eu fico impaciente porque as coisas não estão acontecendo ou indo no ritmo que eu quero que andem. Não está acontecendo. Não está acontecendo do jeito que eu quero. Então, é tudo por causa do egoísmo. E aí nos aborrecemos. Porque alguém não gosta de mim, alguém falou alguma coisa mal de mim. Sempre se trata de eu. Porque alguém falou mal de mim, alguém não gosta de mim. Porque alguém fez alguma coisa ruim para mim. E é por isso que nos aborrecemos. Imagine somente, se você não tiver esse senso de atitude egoísta, o sentido de autoimportância. Então, mesmo se a pessoa se comporta de forma como está se comportando agora, tiver a mesma atitude, não vai lhe afetar. Não vai lhe afetar tanto. Não vai te aborrecer tanto. Não vai te fazer tão frustrado. Nem tão impaciente. Então, portanto, por causa dessa atitude egoísta, você se magoa, e por se sentir magoado, essa raiva e essas emoções surgem, e você sofre imediatamente quando essas emoções surgem, e nós criamos mais karmas e mais emoções negativas. E como resultado desses karmas, nós vamos passar por essa experiência de sofrimento novamente. E é assim que sofremos, e é assim que nós criamos sofrimentos para nós e para os outros.
de uma dessas emoções negativas que surgem, que é o autoegoísmo, o autocentrismo, fazemos alguma coisa, pensamos algo que faz mal e que prejudica alguém. Aí você cria sofrimento e faz e o mal para os outros, devido a esse. E isso, verifiquem, cada um de vocês. E não porque está dito no Lamrim, mas verifique a sua própria experiência, em sua vida. Cheque se a minha atitude autocentrada fez com que eu sentisse daquela forma. Just one simple example. Okay? Só um pequeno exemplo simples. Às vezes, sentimos que não tem a ver com a nossa autocentrismo, é porque aquela ação é prejudicial, é maldosa. E é por isso que eu estou chateado. Às vezes você não sente assim? Portanto, então eu tenho o direito de ficar frustrado e eu devo estar frustrada, eu tenho o direito de ter raiva e eu devo estar com raiva, porque aquelas ações eram maldosas. Vocês às vezes não sentem isso? Sacodem a cabeça, dê um sinal para ele. Mas se você realmente verificar, realmente é porque o nosso próprio autocentrismo, nossa atitude egoísta, fez com que nós nos sentimos feridos. Se a gente falar a mesma coisa para alguém que a gente não gosta, você ficaria frustrado? Ficaria chateado? Não? Talvez até ficaria alegre, feliz. Disse umas verdades. Você pode... e você pode ficar alegre, falar assim, isso é o que aquela pessoa merecia. Ele merecia isso. Alguém com essa atitude merecia isso. Se você está aborrecido ou frustrado com certa ação, então nós devemos estar frustrados e chateados e aborrecidos com essa mesma ação, que tem a mesma conotação. E não é porque você fez que você tem. Ele está falando que não é, você não está frustrado porque alguém está se envolvido numa ação negativa, mas sim porque eu estou pensando que está magoando a mim. Então, tudo isso está relacionado ao nosso autocentrismo, nosso egoísmo. Então, como disse o Shantideva, e como Nagarjuna disse, qualquer sofrimento que houver no mundo, qualquer problema que houver do mundo, é resultado de uma atitude egoísta, de autocentrismo. E como eu mencionei, e como eu disse, é muito importante que nós vimos isso através de nossa própria experiência, experimentando isso, porque, caso contrário, isso se transforma em palavras ocas, palavras frias. Temos que trazer para o pessoal, realmente sentir muito... Porque fizemos a meditação, contemplação, examinamos com nossa
própria experiência e encontramos e compreendemos com certeza, não só porque Buda disse, mas eu descobri que é verdade pela minha própria experiência. Porque uma vez que você tem certeza, quando você percebe que esse autocentrismo é a raiz de todos os nossos problemas, então nós passaremos a aplicar mais esforço em tentar eliminar essa raiz desse sofrimento. No momento, sim, Shantideva disse, Nagarjuna disse isso e aquilo, mas não tenho muita certeza se isso é para mim ou se eu não tenho certeza se é assim. Então, tem que praticar, porque cada vez vai ficando mais forte você ter a experiência própria. Quanto maior esforço com nossa própria experiência, mais será minimizado o poder dessa aflição na isso e podemos destruir essa atitude egoísta, porque ela vai enfraquecendo. E também o ambiente que a gente cria fica um ambiente mais de amor e bondade, porque nós temos a delusão de que tudo que acontece é um obstáculo, que a geração depende de obstáculos, mas não é assim. E o estágio seguinte dessa meditação de igualar-se com os outros é meditar e contemplar nos benefícios do pensamento de estimar os outros, de querer bem aos outros, como esse sentimento de estima pelos outros é tão importante. A felicidade, enquanto você estiver no Sansara, e felicidade depois do Sansara, felicidade em outra vida, nós podemos ver, comparar com a nossa própria mente. Você está mais feliz quando você está totalmente consumido pela atitude egoísta, ou você está mais feliz quando sua mente está mais aberta, mais serena, mais pacífica? Quando a sua mente está mais preocupada com o bem-estar dos outros. É muito claro que quando começamos a ajudar o bem-estar dos outros e estimar os outros, querer a felicidade deles, a nossa mente fica muito mais calma, serena, comparado a essa autoobsessão, onde tudo que acontece tem que ser a respeito do que acontece para mim, comigo, esse autocentrismo. O pensamento de estimar os outros, a preocupação pelo bem-estar dos outros. Quando você tem isso, quando você tem essa preocupação pelo bem-estar, através dessas pessoas, por estimar, querer bem para as pessoas, e não desenvolver raiva, e analise os dois, quando você tem a raiva e quando você tem esse desejo que essa pessoa seja feliz. Compare. E quando você tem essa preocupação pelo bem-estar do ser, você vê que a sua mente encontra paz, serenidade.
And we can see with our experience, Nós podemos ver how different a nossa experiência, nossas experiências diferentes, nas pessoas que a gente conhece, seja família, amigo, desconhecido. are we more peaceful, calm, Nós estamos mais pacíficos, felizes, calmos, quando nos preocupamos com eles, ou estamos querendo o bem-estar deles, querendo o bem deles, ou ficamos mais felizes, temos mais paz, como nos aborrecemos com ele, quando temos uma autoimportância muito forte. É claro que nós estamos mais pacíficos, mais felizes e mais calmos quando conseguimos sentindo querer o bem do outro, preocupado por outro, que eu realmente quero o bem do outro. Eu estimo e desejo o bem deles. Isso te dá um sentimento totalmente diferente. And even the happiness of higher rebirth, E até a felicidade de um renascimento superior, se querer o bem dos outros, porque para ter um renascimento superior, como vocês estudaram no Lamrim, no pequeno nível de pequena capacidade, a felicidade positiva e renascimento nos reinos superiores é a prática da moralidade. E isso é apoiado pela generosidade e dedicações e orações puras. E nós praticamos essa disciplina moral quando nos afastamos de fazer mal aos outros, de prejudicar os outros. Por que nós restringimos agir algo que vai física, mental ou verbalmente ferir o outro? Porque queremos bem a ele, que nós não queremos magoá-lo, que queremos que eles tenham renascimento superior. Então, da mesma forma que a gente quer isso para a gente também deve querer bem para o outro, porque essa prática se baseia em querer bem, estimar os outros. A generosidade é o mesmo, é outra causa. Por que praticamos a generosidade, a caridade? Porque vemos que alguém precisa de ajuda e você tem a oportunidade de ajudar. E você ajuda através da sua prática de generosidade. E por que você faz isso? Movido por preocupação e querer bem aquele ser. Você se importa com aquela pessoa. Portanto, é a mente que estima os outros. Então, a causa principal da felicidade do renascimento superior e de vivenciar as experiências do ser, dos reinos superior, é praticar a generosidade pelos outros, é mesmo. E essa prática também é muito enraizada na prática dos 3 treinamentos superiores, que envolve disciplina, que deseja, que é a base principal para desenvolver chamata, que é a ferramenta necessária para desenvolver a visão extraordinária. Portanto, a prática da disciplina moral está muito enraizada na prática de estimar os outros. E a prática para alcançar a liberação também está baseada nisso. Portanto, sem dúvida,
todas as qualidades positivas e alegrias internas e satisfações que são desenvolvidas ao longo do caminho, desde cultivar a mente da Bodhicitta e entrar nos os 5 caminhos da iluminação, primeiro, segundo, terceiro, os booms ou os níveis, e alcança felicidade e realização. Todos esses 5 caminhos e níveis estão todos baseados nesse alicerce da moralidade de estimar os outros, querer bem os outros, de dizer, inclui a felicidade até alcançar a iluminação. A mente da Bodhicitta está totalmente enraizada no desejo de querer bem e estimar os outros. E aí vimos nos diferentes ensinamentos como toda a nossa felicidade está baseada em querer bem ao outro, em estimar o outro. Então, cito Shantideva novamente, que disse, e em suma, o que mais posso dizer? Simplesmente compare nós e os Budas, onde nós estamos agora e onde eles estão. Nós ainda estamos no Sansara, ainda não estamos livres dos sofrimentos, ainda temos que experimentar problemas e sofrimento, porque seguimos a atitude egoísta. Enquanto que os Budas, embora uma certa vez já foram como nós, mas eles decidiram não seguir esse pensamento egoísta, mas seguir o pensamento de estimar os outros. E colocaram esforço de cultivar esse estima pelos outros e querer bem dos outros. E como resultado, eles estão livres do Sansara e alcançaram a felicidade duradoura. Então, com esses 2 resultados diferentes, de onde estamos e onde Buda está, podemos compreender por que esses 2 resultados são diferentes. Porque são 2 causas diferentes. Nós seguimos umas causas com uma mente e eles seguem outras causas com outra mente. Nós seguimos a atitude egoísta. E temos esse egoísmo como nosso refúgio. Enquanto que eles seguem o pensamento de estimar e querer bem aos outros. Então, alcançaram esse resultado de felicidade duradoura. E certa vez, podemos até ter, talvez até o próprio Buda, ele progrediu muito rapidamente, porque ele se esforçou, e nós não progredimos, ainda estamos no Sansara, sob o controle do nosso karma e de ilusões, porque nós seguimos a atitude egoísta. Enquanto o Buda escolheu e se esforçou para abandonar a atitude egoísta e seguir o pensamento que estima e quer bem aos outros. Então, seguir as meditações e então trocar-se pelos outros é modificar a atitude. No momento, nós estimamos a nós mesmos e negligenciamos ou ignoramos os outros e suas felicidades. Então, mudar essa atitude, compreendendo os prejuízos e desvantagens de
de estimar a si mesmo e passar a ver os benefícios de estimar os outros. Então, fazendo essa mudança, essa troca. Então, cada vez passa a ter menos e menos atitude egoísta. E cada vez teremos mais e mais pensamentos de estimar os outros. Esse é assim que é o trocar-se pelos outros. Então, Shantideva, ele tem algumas técnicas de meditação que ele explica, colocando a si mesmo em sapatos diferentes e treinando como seria ali. Esse tipo de meditação, imaginando situações assim. Pode ser útil também. E depois o sentimento, o resultado é a própria bodhicitta, através da prática de Tonglen, que é tomar e dar. Você pratica o Tonglen, que você retira através usando a sua imaginação e visualizações, você retira o sofrimento dos outros todos e traz para si, dá toda a sua felicidade, virtudes, todas as qualidades positivas, dá para os outros. Então, através dessa meditação, treinando-se nesse tipo de meditação, a nossa mente se torna mais amorosa, mais compassiva. Ao contemplar e meditar e contemplar no sofrimento dos outros e nas causas do sofrimento e conseguir entender a dor e o sofrimento com a compreensão e sentindo como o sofrimento é grande e gera o desejo de querer retirar aquele sofrimento, aliviar aquele ser daquele sofrimento e puxa para si. E quando você dá a sua felicidade, quando você faz isso vezes seguida, você sente uma forte capacidade de desenvolver a compaixão. Tem mais capacidade, uma capacidade mais forte de crescer cada vez mais forte. Então, você procura refletir e contemplar que eles querem sofrer, eles não têm a felicidade duradoura, mas eles lutam no samsara pela felicidade temporal. Então, quando você contemplar isso, então você sente que você compreende a luta deles, a falta de felicidade, falta de alegria, paz na mente. E não só você compreende isso, afeta e contempla você, mas você começa a sentir sua luta, sua falta de felicidade e paz. E você cultiva, então, um desejo forte de conseguir compartilhar as suas virtudes, a sua felicidade, qualquer qualidades positivas que você tenha para oferecer, você oferece e envia para eles. Sem nenhum sentido de apego, sem nenhuma expectativa, sem nenhum sentimento de perda. Envie, pratiquem isso.
E quando fazemos isso, quando fazemos essa prática de meditação, então todos nós temos em nosso a semente do amor e compaixão. Então, quando a gente faz isso, a gente alimenta essa semente de amor e compaixão. E essa semente vai receber mais nutrientes, água, a luz e essa semente de amor e compaixão começa a desenvolver, crescer, começa a desabrochar cada vez mais maior, cada vez mais forte. E é assim que a prática de Tonglen funciona, trazendo meditação. E é uma meditação, uma prática poderosa e uma meditação poderosa para desenvolver o amor e a compaixão e a bondade amorosa. Porque essa é a chave e a causa raiz da Bodhicitta. Então, esses são os 5 passos da meditação de igualar-se e trocar-se pelos outros. E uma vez que você tenha passado por todos esses estágios, você atinge o grande amor por todos os seres sencientes. E você sente muito fortemente, espontaneamente, naturalmente, a compaixão, a bondade e a compaixão por todos os seres. E quando você sente esse amor e compaixão por todos os seres, você realmente quer aliviar a dor e o sofrimento deles. Você realmente quer vê-los entrar na felicidade duradoura. E quando você tem esse desejo forte, então nós percebemos que há pouco que podemos fazer no momento, em nosso atual estado mental. Nós mesmos estamos presos no samsara. Nós mesmos somos controlados pelo karma e de ilusões. Então, a gente percebe e sente que por mais que queiramos ajudar, nós estamos muito limitados no que podemos fazer ou oferecer. E aí passamos a pensar como que eu posso ajudar todos os seres, sem nenhuma limitação. E o que é melhor para cada indivíduo, o que mais eles precisam, compreender tudo isso. Mas nós não podemos fazer isso se não tivermos alcançado a plena iluminação. Quando estivermos livres, somente quando estivermos livres de nosso karma e de ilusões, e tivermos cultivado todas as qualidades internas positivas, quando tivermos nos tornados um ser totalmente desperto e iluminado. Aí, então, poderemos ajudar com a maior força possível todos os seres, da forma mais hábil, da forma mais habilidosa, sem nenhum limite, de acordo com as necessidades de cada ser senciente. E nós chegamos, enquanto contemplamos e refletimos o que é a iluminação, o que é o despertar, mais você entende o que é. Quanto mais você estudar, meditar e praticar, mais você compreenderá e alcançará esse estado, sem nenhuma limitação, a ajudar a todos os seres sencientes. Então, quanto mais você compreende, maior será a sua aspiração para alcançar esse estado que realmente pode beneficiar todos os seres. E essa mente que pode te levar lá é a mente da Bodhicitta. E quando realizamos essa mente da Bodhicitta, no início, nós sentimos a aspiração de alcançar esse estado plenamente
desperto e iluminado. But when you don't put effort, Mas you know, it doesn't come. quando não temos isso, o fato não vem. More and more Mas à medida que você pratica, you become cada vez mais e mais, less and less effort. o efeito de To feel that way. dificuldade fica cada vez diminuído e fica cada vez mais fácil e mais espontâneo a bondade e amor por todos os seres. Very spontaneous, without any Muito espontaneamente, sem nenhum esforço. very natural. You know. And when that happens, Muito, com muita naturalidade. and that is when you Por isso, é assim que devemos confiar na Bodhicitta. E é assim que entramos, que alcançamos a Bodhicitta. É assim que nos tornamos um Bodhisattva. E é assim que entramos no primeiro nível do Bodhisattva. Então, no momento, nós estamos treinando. Nós ainda não estamos no caminho do Bodhisattva, no sentido de ter essa Bodhicitta espontânea. Então, essa é a mente da Bodhicitta. Eu não acho que preciso falar dos 7 pontos de causa, 7 causas de um efeito. Então, em vez de fazer isso, vocês estudaram. Eu acho que podemos abrir para perguntas. Eu acho que é mais produtivo. Comentários, perguntas, o que as pessoas tiverem para compartilhar. Então, por favor, eu peço que vocês escrevam as perguntas no chat, para que eu possa passar para o Geshe-la. Por favor, sejam bem, resumam bem os seus pensamentos para podermos aproveitar esse tempo. Então, por favor, aproveita essa oportunidade. Nós temos que terminar dentro de 10, 15 minutos, porque Geshe-la tem outro compromisso. Então, sejam bem sucintos, tá? Tem alguma pergunta? Ô, Nandro? I guess. Yes. Ok. I'm going to ask you if you have any question. I think there's also someone who raised a hand. Elena. Tem uma mão levantada aí da Ilana. Thank you. I wanted to Obrigado. Eu gostaria de agradecer os ensinamentos. É possível falar rapidamente sobre esses 3 métodos para cultivar o Bodhicitta, como eles podem ser vistos da perspectiva de aprofundar a compreensão do surgimento dependente? I think, again, the wisdom of dependent arising and the Bodhicitta mind, the method, each of those practices can complement each other, support each other, so. Essas 2 práticas sustentam uma a outra. So when we have the practice of Bodhicitta
Enquanto temos a prática da mente da Bodhicitta, nós praticamos a Bodhicitta, a mente da Bodhicitta, usando qualquer uma dessas técnicas, tentando cultivar mais amor, mais compaixão. Quanto mais fazemos isso, mais méritos criamos. Quanto mais méritos criamos também melhores condições para entender a essência da sabedoria e vacuidade. Então, assim, pode sustentar a realização da sabedoria que entende o surgimento dependente. Requer muito mérito. Se você não tiver muito mérito, você não consegue nem ouvir os ensinamentos de surgimento dependente. E através desses treinamentos, isso pode nos apoiar e na nossa prática. E esse treinamento também pode ser visto como a nossa felicidade depende dos outros. Como a nossa felicidade vem da contribuição direta ou indireta dos outros. E isso depende da nossa essência. Então, através disso, a nossa felicidade atual, futura, renascimento superior, felicidade, até a iluminação, muitas outras condições e causas, a felicidade de muitos outros seres sencientes. A gente passa a entender quando tudo isso depende de nossas experiências uns dos outros, nossas experiências uns dos outros. Okay? Mais pergunta? Geshe-la, is it possible to reach bodhicitta and then lose it? É possível alcançar a bodhicitta e depois perdê-la ou ela deteriorar? Sim, é possível isso acontecer, mas existem muitos sinais. Uma vez que se alcança o primeiro caminho, o caminho da acumulação, nesse nível nesse primeiro caminho tem 3 níveis. Quando você tiver alcançado o nível médio do caminho da acumulação, não tem como ela se deteriorar. Mas na primeira parte do caminho do primeiro caminho de preparação, no primeiro nível, pode perder. So next question is, so the afflictive Próxima pergunta. As emoções aflitivas mostram o nosso ego. Podemos ver o ego através das emoções aflitivas. Então, como podemos ver? O ego está em controle. Se você não tem... Como que a gente pode ver que o ego está ao controle se não temos... Peraí. As emoções aflitivas mostram o nosso ego. Como podemos controlar o ego se nós não tivermos emoções aflitivas? É difícil controlar o nosso controle se não tivermos emoções negativas. Se tivermos, podemos... Embora o egoísmo não está totalmente destruído, mas ainda é atuante em um certo nível. Mas, mesmo assim, mesmo se não tivermos delusões,
se ainda tivermos sofrimentos do samsara, isso aí ainda mostra que é o ego. Se não tivermos mais o ego, então não. Se tivermos problema em cultivar amor e compaixão e querer o bem de todos os seres sencientes, isso é por causa do ego. O que ele está falando é o seguinte: se a gente tiver amor e compaixão, a gente não teria problemas de sentir amor pelos seres. Mas se não tivermos problemas, mas se as emoções não estão se manifestando, estão mesmo subjugadas, elas ainda estão lá. Então, o ego também ainda está lá, mas estão de uma forma mais sutis, por isso não conseguimos senti-los. Mas isso é um sinal de que ainda não estamos totalmente livres do samsara. Então, dá tempo mais 2 perguntas. E a Nando disse que existem mais 2. Eu não consigo deixar de sentir uma emoção negativa quando eu vejo alguém fazendo mal a outra pessoa. E quando eu vejo tanto mal o tempo todo, vai ser possível chegar a algum tempo que eu não me sinta frustrada ou com raiva? Sim, eu acho que é possível. Eu ainda não alcancei esse ponto, mas eu diria que é possível. Através da razão e da lógica, como diz Sua Santidade o Dalai Lama, que embora ele veja às vezes algum mal sendo feito aos tibetanos, ao país dele, ele escuta todas essas torturas, sofrimentos, mas ele não sente raiva e frustração com relação aos outros, aos quem está fazendo esse mal, mas, em vez disso, ele sente compaixão por esses seres. Então, é possível. Sua Santidade, talvez vocês tenham ouvido falar da história de um monge que foi aprisionado durante muitos anos numa prisão. Então, depois de muito tempo, ele saiu da prisão e fugiu para a Índia. Encontrou-se com Sua Santidade. Tiveram algumas conversas casuais. E ele disse que no tempo que ele estava na prisão, como era a vida, que tipo de perigo que você sentia lá? E que o monge respondeu: teve um momento em que eu senti alguns momentos, senti que eu poderia perder a compaixão por aqueles que estão aplicando a tortura. Então, a resposta é possível se nós treinarmos a nossa mente. Mas se sua mente não for treinada, é mais difícil. Então, nós temos a mesma possibilidade. É possível. Pergunta, próxima pergunta. Alguém me fez uma coisa ruim. Eu não deixei de falar com essa pessoa, mas eu não sei se eu devo parar a amizade, porque eu não quero. Eu não sei se eu devo continuar a falar com a pessoa ou não. Muito obrigada por essa oportunidade. Tudo depende.
É uma resposta fácil se eu falar, é assim que deve ser. Mas cada situação é uma. E você pode estar aborrecida no momento, mas isso tudo pode mudar. E se você pode continuar essa amizade superando o que você sentiu. Se você sentir que ainda não superou algumas coisas, não rompa o relacionamento, mas você está tentando superar a frustração, ou qualquer frustração ou sentimento que você sentiu. Não só sentiu, mas realmente aconteceu. Com essa intenção de tentar procurar, você quer manter a amizade e reatar a amizade. Em alguns casos, em algumas situações, que o indivíduo surge o karma e é muito difícil restaurar o relacionamento. Pode amadurecer um karma negativo e é muito difícil restaurar a amizade. Então, não tem uma resposta única. Muito obrigado, então. Obrigada pela sua paciência de todos. Agora nós vamos fazer as orações de dedicação. Pelos méritos dessas ações virtuosas, que eu rapidamente alcance o estado de um Guru Buda e guie todos os seres sem exceção com esse estado iluminado. Prema joia do Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresça. E que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Que a preciosa visão da vacuidade que ainda não surgiu, surge e cresça. E que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Geshe-la, and see you next Thursday. Okay, see you all next Thursday. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Thank you. Thank you, Boa noite a todos, muito obrigada a todos e até a semana que vem. Thank you very much. Thank you very much. Se vocês tiverem, peraí, gente. Se tiver ainda alguma pergunta, anotem, que aí a gente vê a semana que vem. Okay. Muito obrigada. Thank you very much.